Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes, da CPA Informações Empresariais. Nós vamos dar sequência a uma série de vídeos que estamos falando sobre a reforma tributária, mais especificamente porque recentemente o governo federal apresentou uma proposta de reforma tributária no entender dele, né? Então ele especificou o que pretende fazer, etc, tal. E claro, o mundo econômico jurídico está aguardando a remessa dessa proposta para o Congresso Nacional para se juntar às outras propostas que nós temos lá. Muito bem, então vamos dar sequência aqui, falar sobre eram 3 etapas, falamos sobre a etapa número 1 anterior e agora vamos falar na etapa número 2. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi, pessoal! Bom, a assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, disse que o governo federal deve encaminhar ao Congresso Nacional em 3 etapas a proposta de reforma tributária. Uma curiosidade é que na última entrevista da Vanessa Canado, ela falou em 4 etapas. E além disso, segundo a assessora, as mudanças que o governo deve propor não exigem alteração na Constituição, o que pode fazer com que os textos tramitem mais rapidamente. Muito bem, no vídeo anterior, né, Júlia, a gente deu uma olhada na etapa 1, que são 3 etapas. O que é a etapa 1? A etapa 1 é a fusão do PIS e da COFINS, que está sendo chamada aí do IVA federal. Neste vídeo, nós vamos abordar a etapa número 2. A etapa número 2 é aquela que cria um imposto novo, né? Digamos assim, vamos chamar isso de imposto seletivo, né? Então vamos verificar qual que é essa ideia de criar um imposto novo nessa etapa número 2. Bom, o primeiro ponto é a criação de um imposto sobre produtos com efeitos colaterais, como cigarros e bebidas. Muito bem, esse imposto, veja como é interessante, né? Se a gente vai falar do IVA, o IVA ele tem um campo universal, né? Tem uma aplicação no país todo, sobre todos os bens e serviços, inclusive o IVA federal que está sendo criado aí. Agora, esse imposto específico que está sendo criado na etapa número 2 seria um imposto sobre cigarros e bebidas, né? Então seria um IVA pequenininho, né? Além do IVA grandão, nós teremos um IVA pequenininho. Então, vamos examinar alguns detalhes desse tal imposto sobre cigarros e bebidas, que, segundo a descrição que está na etapa 2, conforme disse lá a assessora Vanessa. Bom, também está em estudo o chamado Sugar Tax, existente no Reino Unido, que taxa sucos e refrigerantes com mais de 8 gramas de açúcar por 100 mililitros. Exatamente, vejam bem, como a Júlia na introdução falou, existem alguns produtos que ele tem a chamada externalidade negativa. Isto é, quando uma pessoa consome aquele produto, tem um problema negativo para o ser humano, para a sociedade, como no caso do cigarro, né? Quem consome um cigarro sabe que está sujeito a doenças de pulmão e assim por diante. E assim como bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, que tem todos os problemas que o álcool nos traz. Porém, na discussão que está sendo levada agora lá entre os técnicos da Receita Federal, do governo federal, surgiu o tal Sugar Tax. O que é? É um imposto sobre açúcar que tem lá no Reino Unido, que é suco ou refrigerante que tem açúcar, com mais de determinado ponto de açúcar. Por quê? Porque causa doença, causa obesidade, principalmente nas crianças e tal, né? Então, isso aí também está naquela categoria da externalidade negativa. Até porque tem um problema aí do ministro da Economia, né, Júlia? Bom, segundo a Vanessa Canado, ela disse na entrevista que é uma vontade do ministro Paulo Guedes arrecadar mais sobre esses bens que têm externalidade negativa, mas é uma discussão ainda em aberto por causa da discussão do IPI. Na realidade, a ideia do governo federal, a gente já comentou isso várias vezes, seria acabar com o IPI e
do IPI sair o imposto seletivo, né? A entrevista da assessora não deixou muito claro como é que fica a situação do IPI em toda essa movimentação, né? Então, porque ela está falando inicialmente na fusão do PIS e da COFINS. Então, tem uma discussão a respeito do IPI, se o IPI continua com o seletivo ou se o IPI ele é revogado e continua só o seletivo. É uma ideia. Vamos conversar um pouquinho a respeito da tributação, então. Bom, atualmente os cigarros e as bebidas alcoólicas estão sujeitos ao PIS e à COFINS e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI. Exatamente. Então, atualmente paga PIS e COFINS e paga IPI. Isso no nível federal, claro, porque no nível estadual tem o ICMS. Então, vejam que os estudos da comissão lá, dos técnicos da Receita Federal, ele está rodando por essa seletivo, IPI, IPI seletivo, tal, né? Então, a gente não tem muita clareza, infelizmente, porque nós não temos o projeto que ficou de ser remetido e até agora não foi remetido para o Congresso Nacional. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma discussão um pouco mais clara, vamos fazer uma comparação entre o IVA, né, que está sendo bolado aqui como o IVA federal, e a esperança do governo federal é que depois venham Estado e município para fazer o IVA nacional, e vamos estabelecer as características do tal IVA, relembrar, mas vamos compará-la com as características desse tal imposto seletivo, desse imposto sobre cigarros, sobre bebidas e assim por diante. E vamos começar então, né, Júlia, a respeito das principais características do IVA. Bom, a primeira característica é que ele é um tributo universal, atingindo indistintamente todos os bens e serviços, ou seja, mais de 1 milhão no país. Exatamente. Segundo o IBGE, nós temos no Brasil mais de 1 bilhão de bens, de serviços, de toda coisa. O IVA, a ideia do IVA é uma tributação universal, que pegue tudo isso. E depois tem outros aspectos, outras características do IVA, né? Segunda característica é que o objetivo único do IVA é arrecadar recursos para que o poder público exerça suas funções constitucionais. Exatamente. O IVA é um imposto arrecadatório, né? Inclusive, voltando a falar da nossa assessora Vanessa, ela está dando uma entrevista hoje na Globo, no jornal o Globo, está dizendo que o IVA não é um imposto adequado para conceder redução fiscal, incentivo fiscal. Não, é um imposto feito para arrecadar. Vai o dinheiro, vai lá no orçamento, depois se distribui, né? Então, essa é uma característica muito importante do IVA. Objetivo único, arrecadar. Bom, outra característica é a não cumulatividade. Exatamente, o IVA é um imposto não cumulativo, aquela história de você calcula o imposto desta operação e desconta o IVA que foi pago nas operações anteriores. Ele é da característica, é da essência do IVA que ele seja um imposto não cumulativo. Ele vai se acumulando em todas as cadeias de produção e comercialização até o final para ter o total da tributação. Então, o IVA, sem dúvida nenhuma, é um imposto não cumulativo. Bom, e além disso, sua legislação é uniforme, válida em todo o país. Exatamente. A legislação do IVA, pelo menos que está sendo caminhada aí nos dois projetos que estão, né? Na PEC 45 está na Câmara, na PEC 110 está no Senado. A legislação do IVA é uniforme, ela é válida para o país todo, do Oiapoque ao Chuí, de Goiás à Bahia, mesma coisa. É uma legislação uniforme para todo o país. Essa é uma característica intrínseca do IVA. E, finalmente, outra característica muito importante. A alíquota do IVA é única. Exatamente. A maioria dos países do mundo que utilizam isso, e não são poucos, eles trabalham com uma alíquota do IVA único. Quer dizer, é diferente, por exemplo, com o ICMS, que tem alíquota interna, externa e tal, muitas alíquotas, né? Não.
os projetos do IVA, pelo menos aqueles que estão tramitando aí, eles prevêem realmente uma alíquota única, legislação nacional e alíquota única. Muito bem, então vamos estabelecer, claro que tem outras características que não são tão importantes agora, né, mas agora vamos conversar um pouquinho a respeito das principais características do imposto seletivo, né? Que, como nós dissemos, esse imposto seletivo nada mais é do que um IVA pequenininho, né? Além do IVA, os países que adotam o IVA também adotam o imposto seletivo, que é para aqueles produtos com externalidades negativas. Então, vamos ver algumas características principais do IS, ou imposto seletivo. Ele não é universal, atingindo apenas alguns produtos que têm externalidades negativas. Por exemplo, cigarros, bebidas, alguns veículos, entre outros. Exatamente. Então, diferentemente do IVA, o IS, imposto seletivo, ele não é universal. Ele pega 5, 6, no máximo 10 produtos, né? No universo de mais de 1 milhão, vejam que ele é, por isso veio o nome, né? É imposto seletivo, isto é, dentro de 1 milhão de bens e serviços, o legislador seleciona 5, 10 e submete também ao imposto seletivo. Quer dizer, o contribuinte do IS, imposto seletivo, também paga o IVA. Primeiro paga o IVA, que está sujeito a universal. E depois, se ele estiver na legislação, terá que pagar também o imposto seletivo. Agora, outras características do IS? O IS é cumulativo. Exatamente. E no IS não tem aquela história de descontar o que foi pago anteriormente. O IS é monofásico. Ali ele incide ali, paga ali, não compensa anteriormente nada, né? Então o IS é, por natureza, um tributo cumulativo. A incidência do imposto seletivo é simultânea com o IVA. Exatamente, quer dizer, o contribuinte do cigarro, da bebida, de alguns veículos que causam muita poluição, etc., ou até daquele sugar tax, né, que tem açúcar, refrigerante, etc., ele, além de pagar o IVA, né, porque é um tributo universal, também o legislador escolhe que ele tem que pagar também o imposto seletivo. Então, a tributação, portanto, ela é simultânea. Bom, e além disso, as alíquotas do IS não são uniformes, pois a incidência depende de cada produto. Exatamente. A ideia do IVA é que é 25% no país todo, para todos os bens e para todos os serviços, pelo menos a ideia inicial. O ISS não. Tem uma alíquota para cigarro, tem uma alíquota para bebida, tem alíquota para o veículo que polui, tem uma alíquota para o refrigerante que contém muito açúcar. Então, cada produto tem uma alíquota diferente, exatamente para que a tributação ela seja desestimule ou desencoraje o contribuinte, né, o consumidor naquilo. Quer dizer, se você tem uma tributação muito alta no cigarro, por exemplo, a ideia é arrecadar, claro, só que a ideia também é desencorajar o fumante, ou desencorajar o bebum, ou desencorajar alguém que tem um veículo que polui tudo, né? Então, é por isso que as alíquotas não são uniformes. Tem uma é maior ou maior, dependendo da gravidade disso daí. Muito bem, então essas são as características desse novo imposto que a assessora Vanessa anunciou e que faz parte aí do novo projeto de reforma tributária. Bom, nós aguardamos, continuamos aguardando que o governo realmente remeta esse projeto lá para o Congresso Nacional, pode ir na Câmara, pode ir no Senado, mas enfim, que ele venha formalizado para que essas ideias realmente sejam claramente descritas. É isso aí, Júlia. E no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a terceira fase que diz respeito ao imposto de renda. No imposto de renda nós temos muitas mudanças, né?
a consultora ela colocou vários pontos, várias mudanças aí no imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, e a gente vai, no próximo vídeo, vamos começar a analisar a etapa 3 e falar alguma coisa sobre isso. Isso aí, pessoal. Antes de acabar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também acessar o nosso site, que é netcpa.com.br. A gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau! Ok, até o próximo vídeo então. Muito obrigado.